Muito boa noite a todos os amigos da TV Nova Luz, do nosso estudo A Gênese. Sejam todos muito bem-vindos e que possamos ter uma boa noite de estudo. Lamentavelmente, na semana passada, nós tivemos problemas de transmissão aqui com a TV Nova Luz. Nós depois passamos para o nosso canal. Alguns participantes conseguiram ir para o nosso canal e assistir o estudo lá, tá? O nosso canal fica de fácil acesso no nosso site pessoal, www.ccconte.com, e lá na página principal do site tem o link para o nosso canal do YouTube. Então, quando isso ocorrer, aí o pessoal já sabe, né? Vai lá no nosso site, clica na parte superior direita, tem o link para o YouTube, tem um símbolozinho do YouTube, né? E aí vocês poderão acessar o nosso estudo. Depois, o pessoal da TV Nova Luz transferiu esse vídeo do nosso canal e fez uma cópia para a nossa playlist da TV Nova Luz, desculpa, da nossa playlist do livro A Gênese, lá no canal da TV Nova Luz. Então, quem não assistiu e quiser assistir depois, sabe que está disponibilizado lá. No nosso site também tem um link direto para o canal da TV Nova Luz, certo? No sentido de facilitar o acesso. Às vezes pode não ser muito fácil para alguns, mas está lá no nosso site pessoal, aí fica fácil de acessar, tem todos os links lá. Bem? Eh, Antes de continuarmos, dar boa noite aqui para o pessoal no chat que está conosco. O Paulo Roberto, muito boa noite, Paulo Roberto. Denise Magalhães, muito obrigado por tudo, pelo seu apoio, Denise. Márcio Luiz Vicente, Cardozina Belém, Marise Chaves, muito boa noite, Marise. Fátima Mota, muito obrigado. Fátima, muito boa noite. Maristela Oliveira, Daniel, acho que eu pulei, Daniel Cardoso dos Santos, Isabel Conte, Lúcia Nóbrega, muito boa noite, Lúcia. Heloísa e Kátia Bá, muito boa noite para as irmãs. Carmen Seluc, Paulo César de Felipe, boa noite, Paulo César. Rosângela Reis da Cunha Monteiro, muito boa noite. Zuzu, muito bom estar de volta, é muito bom ter você aqui conosco, Zuzu. Neuza Santana, e só, né? E a Lúcia Nóbrega, de Natal, Rio Grande do Norte. Já falamos teu nome, mas muito boa noite, Lúcia. É bom saber que estamos sendo assistido lá do Nordeste do nosso país. E chegou agora Maria de Fátima Martins. Muito boa noite, Maria de Fátima. E a Carmen Seluc. Não, já tinha falado o nome da Carmen. A Maria de Fátima é de Alegre, Espírito Santo. E a Cristina, esse outro nome é complicado, Cristina. Muito boa noite para você. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós estamos tratando do capítulo 14, os fluidos, falando sobre. Esse capítulo é dividido em duas partes, né? A primeira parte, a natureza e propriedade dos fluidos, e falando no item formação e propriedade do perispírito. E aí nós falamos algumas, já tratamos de alguns slides, mas em decorrência da dificuldade da semana passada, vamos só passar pelos slides que nós falamos, certo? Esse item 7 nós já falamos há 2 semanas atrás, certo? Onde Kardec fala que o perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico, e por isso nós precisamos entender, né, o melhor possível essa questão do perispírito. Kardec também falou sobre a natureza
esse envoltório fluídico, né, lá no item 9. Depois nós vimos, já na semana passada, a colocação de Joana de Ângeles no livro Ser Consciente, onde ela diz que espírito, perispírito e matéria, ou corpo físico, né, precisa ser estudado na totalidade, que é para nós podermos entender todas as questões que envolvem, né, a nossa própria existência aqui, enquanto encarnados estamos. Depois nós fizemos uma comparação com o sistema hidráulico, certo? Isso já foi na semana passada, está lá no link que agora, no vídeo que agora já está na TV Nova Luz, no canal da TV Nova Luz. Nós fizemos uma comparação com o sistema hidráulico para entendermos como é que funciona essa questão de um sistema, né? Porque espírito, perispírito e corpo físico, ele precisa ser entendido como um sistema. E aí, para nós entendermos um pouco mais essa questão de sistema, é que nós fizemos essa comparação com o sistema hidráulico, para que nós entendêssemos como é que isso funciona. Eu só estou com um probleminha de áudio, não sei se a altura do áudio para vocês está direito, mas só vou fazer um acerto aqui. Espero que já esteja melhor. Certo? Então, nós fizemos essa comparação com o sistema hidráulico para nós entendermos como funciona, né? Porque a partir do momento que existe uma dificuldade num item qualquer, aí existiria uma dificuldade em várias posições. Eu só vou fazer um acerto aqui. E nós continuamos. Agora voltou o áudio, está na altura certa. Está tudo ok? A Heloísa me falou que está tudo ok? Para nós, né? E a partir do qualquer, aí de várias posições. E nós continuamos. Agora voltou o áudio, está na altura certa. Está tudo ok? A Heloísa me falou que está tudo ok? E a partir do aí. Só um segundo que eu estou tentando resolver essa questão aqui. Está tudo ok? A Heloísa me falou que está tudo ok? Espero que agora não tenhamos mais problema. E aí nós terminamos na semana passada com esse slide, onde nós finalizamos aqui o entendimento acerca desse sistema hidráulico. Porque a partir do momento que existe a dificuldade num ponto, certo? O sistema todo está comprometido. Então, dependendo do ponto em que há o problema, essa questão pode ser facilmente resolvida. Daniel Cardoso está falando que estava bom, que agora está ruim, mas já vai voltar a ficar bom, tá?
E aí, dependendo do ponto, é facilmente resolvido. Agora, quando é no ponto principal, ali no caso do nosso sistema, né? Seria a caixa d'água, aí tem uma complicação no sistema como um todo. E nós temos, então, quando a questão está no ponto principal, que gerencia a formação de perispírito e corpo físico, que é a mente do espírito, aí a complicação ela se torna mais grave, certo? Então, nós precisamos entender espírito, perispírito e corpo físico como um sistema. E esse sistema precisa ser trabalhado em todas as suas necessidades. Então, o corpo precisa, existe e demanda cuidados, há necessidades com o corpo físico que precisa ser cuidado, mas nós não podemos esquecer também da componente espiritual. E essa componente espiritual, ela também apresenta necessidades, certo? E essas necessidades, elas precisam ser endereçadas de uma forma adequada para que o sistema todo funcione de acordo, certo? Não, Paulo Roberto está me fazendo uma pergunta aqui, mas eu ainda não tive a oportunidade de ver o vídeo não, Paulo Roberto. Tá? Depois eu vou tentar ver nessa semana. Bem? Então, hoje nós continuamos com um slide novo, em que Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, nós vamos buscar auxílio no Livro dos Espíritos, na questão 93, em que Kardec pergunta aos espíritos: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto em uma substância qualquer? E eles respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então nós temos, essa componente que os espíritos deixam claro, nessa questão 93 do Livro dos Espíritos, quando eles falam que existe uma substância vaporosa para os nossos olhos, e isso que precisa ficar claro, que muitas vezes nós levamos para uma interpretação geral. Essa substância ela é vaporosa para os nossos olhos de encarnados. Então, quando nós interagimos com outro espírito, um espírito desencarnado, melhor dizendo, nós, em geral, interagimos com o perispírito desse espírito, certo? O que nós vemos é o perispírito. E a grande maioria das vezes, ela tem essa componente assim, meio vaporosa, mas não é regra geral. Existe, sim, aquelas visões em que o médium vê o espírito como se tivesse encarnado. E muitas vezes a gente só sabe que se trata de um espírito porque estamos num ambiente em que não existe outra pessoa, né? Então, muitas vezes à noite, no nosso ambiente doméstico, ou mesmo durante o dia, nós nos deparamos com alguém dentro de casa e sabemos que não tem mais ninguém, ou aquela pessoa com a qual nós nos deparamos não é uma pessoa que habita a residência. E aí nós acabamos sabendo que é um espírito desencarnado, certo? Mas, em geral, são visões assim mais vaporosas, mais sutis, que se consegue ver através, tá? Então, por vaporosa, nós vamos entender ou interpretar dessa forma. É possível ver através da figura que se apresenta para nós. Nesse sentido que vamos interpretar o termo vaporosa utilizado pelos espíritos. Mas aí,
comparado com o nível de matéria que nós temos aqui no nosso ambiente, né? Na nossa condição de existência, essa substância vaporosa é suficiente para o espírito poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira, né? E na questão 93, ainda nessa questão, Kardec deixou um comentário, certo? Com relação ao perispírito. E ele diz o seguinte: envolvendo o germen de um fruto ao perisperma. E aí, nessa figurinha da maçã que nós colocamos, o perisperma é aquela parte branca, mais clara, né? Amarelada, melhor dizendo, entre a casca e que envolve as sementes. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, e por isso nós precisamos ressaltar esse por comparação, e por comparação significa não devemos interpretar de uma forma literal, mas entender o sentido que se queira dar. Então, como Kardec não tinha palavras ou ter uma terminologia ainda adequada, Kardec precisou criar essa terminologia, desenvolver essa terminologia. E para ele poder desenvolver, ele utilizou um processo de comparativo, certo? E para ele poder elaborar em palavras e para nós podermos compreender. Então, por comparação ao perisperma, Kardec chamou de perispírito, certo? Que serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, é novamente por comparação. Então, esses termos nós precisamos utilizar e entender que tem apenas fins comparativos, para que nós possamos entender. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse termo foi interpretado de forma literal. E aí criou-se o conceito das camadas de cebola para apresentar as diferentes camadas do perispírito. Isso gera um problema, né? Porque as camadas da cebola, nós vemos perfeitamente ali que uma camada envolve a outra e até a casca. O que acontece? Se eu vou no interior dessa cebola cortada e retiro o miolo, as outras camadas continuam. Só que o miolo está oco, certo? E quando nós levamos esse conceito para o espírito, o perispírito e corpo físico como diferentes camadas, aí cria aquela dificuldade de entendimento, porque parece que o espírito está dentro do perispírito e cada camada envolve a camada, né, mais interior até chegar no corpo físico, e esse corpo físico seria uma casca envolvendo todas as camadas, mas não é isso que nós vemos, certo? Esse corpo não é uma casca. Quando se corta numa cirurgia, por exemplo, o miolo está todo ocupado. Não é uma casca. E aí, se nós levarmos para uma forma literal as palavras de Kardec, salientando que ele mesmo coloca por comparação, aí nós caímos em dificuldades e equívocos de entendimento. Porque quando nós levamos essa questão de envolvendo para espírito e perispírito, nós temos uma situação muito complicada, certo? Porque se nós analisarmos, nós somos formados de cabeça, tronco e membros. E a cabeça, tronco e membros, elas estão ligadas. Minha cabeça está ligada no tronco.
Os meus braços estão ligados no tronco, assim como as pernas. Então, só para nós apresentarmos a dificuldade que surge com uma interpretação dessas, nós aqui fizemos só um esquema de cabeça, tronco e os braços. Nós até esquecemos as pernas aqui só para facilitar. Então, do lado esquerdo, nós vemos só duas camadas, certo? Então vamos imaginar que ali aquela camada ali mais avermelhada seja uma camada interna do perispírito e amarela uma camada externa, mais externa do perispírito, né? Sendo que as duas é uma seguida a outra. O que significa? Que os braços da camada externa, já que envolve, porque se nós considerarmos como envolvendo, envolve tudo. Então nós estaríamos desmembrando a camada mais interna, porque os braços não poderiam estar ligados, porque tem uma outra camada que envolve tudo. Quando nós levamos para 3 camadas, nós até excluímos os braços, porque fica muito mais complicado até de representar e de entender, né? Porque aí nós teríamos um envolvendo o outro, ou seria uma coisa oca, simplesmente como aquela bonequinha russa, né, a Mariosca, ou então algo desse tipo aqui que nós estamos vendo nessa representação. Então eu acredito, né, que tenha ficado claro o que nós queremos apresentar, que esse conceito de camadas de cebola, embora possa parecer assim uma simplificação, uma colocação didática, ela não é, porque é uma colocação que dificulta o entendimento. Ele facilita a vida de quem está explicando, tá? Mas não facilita o entendimento de quem está ouvindo. Então, por isso não é didático. Eu facilitar a minha vida como professor, seja lá em que matéria for, em que tema for, isso não é uma questão didática. Eu só estou facilitando a minha vida. Agora, quando eu procuro facilitar o entendimento do aluno, aquele que está me ouvindo, eu preciso facilitar o entendimento do conceito correto, certo? Eu não posso facilitar o entendimento, sendo que essa simplificação vai conduzir a um entendimento equivocado. Eu espero que eu tenha ficado claro essa questão, né? Porque não é didático. Todas as vezes em que uma simplificação ou uma comparação leva a um entendimento equivocado de quem está ouvindo, do aluno, ou seja quem for, isso não pode ser considerado como uma abordagem didática. Ela só é didática quando facilita o entendimento do conceito correto, certo? O Paulo César de Felipe, ele apresenta uma colocação e também não. Deixa eu ver só se eu consigo passar aqui para o. Colocar aqui na tela que fica mais fácil de nós entendermos. O Paulo César de Felipe diz: Cláudio, Kardec criou o vernáculo perispírito, antes, porém, com os espíritos superiores. E ele, perispírito, se referiam, você sabe? Eu não consegui entender, Paulo César, ficou um pouco confuso o seu texto, tá bem? Tenta reescrever para ficar um pouco mais fácil para mim.
Tá bem? Então, continuando aqui com nossa colocação. A ideia do perispírito, conforme analisada por Kardec e apresentada como observação na questão 93 de O Livro dos Espíritos, deve ser considerada como uma forma didática de apresentar algo complexo. Tá bem? Então, foi a forma que Kardec encontrou para explicar o termo perispírito, mas ele deixou claro que é por comparação. Tá bem? E com isso, ela precisa ser interpretado e não pode ser levado a uma interpretação literal das suas palavras. No livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 13, André Luiz ele traz uma forma de nós entendermos isso e que fica, na minha opinião, muito clara. Ele diz o seguinte: muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens já é subdividido em várias esferas. E aí nós começamos a ver que o entendimento ele vai mudando, certo? Porque não é mais o perispírito que tem camadas, mas o plano imediato à residência dos homens significa o plano dos desencarnados, ele já é subdividido em várias esferas. Então, são várias condições, tá? E aí nós precisamos compreender que do espírito ao corpo físico precisa atravessar essas várias condições. E qual é a forma de atravessar? Com as várias condições, certo? Do perispírito. Então, as camadas, elas não vão ser mais interpretadas como camadas, uma envolvendo a outra, mas as camadas nos diversos planos que dividem o plano dos desencarnados. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições. Então, quando ele fala dessas subdivisões, não é uma questão espacial, é uma questão de condição. Por isso que essas várias camadas, como nós falamos, uma não envolve a outra, mas as várias camadas estão relacionadas com essas várias condições. Qual ocorre no globo? De matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Então, a última condição para nós é essa condição material, é a condição do nosso planeta, certo? E por isso é a última camada, significando é o último corpo de expressão do espírito. Então, nós já tiramos a questão de uma camada envolvendo a outra, aquela famosa interpretação das camadas da cebola, mas interpretando como condições de existência que precisam ser, de alguma forma, contempladas para que possa haver a comunicação e, inclusive, que o espírito possa se manifestar nessas várias esferas. Porque nós já vimos que quando nós dormimos, nós desdobramos. Então, estamos, por assim dizer, na esfera imediata a nós. Então, com essa, que vamos chamar de penúltima camada do perispírito, do corpo de expressão. E aí nós já vimos os sonâmbulos, os estáticos, certo? Esses são diversos níveis de desdobramento do espírito. Então, os estáticos, por exemplo, são aqueles que conseguem ir a mundos ou a esferas, né, de existência, condições de existência,
de espíritos mais elevados. Então é preciso ter um corpo para o espírito se manifestar nessa condição. E aí são as várias camadas do perispírito até o corpo físico. E é dessa forma, então, que nós podemos interpretar essas camadas do perispírito, aumentar um pouquinho para nós vermos em maiores detalhes. Então, nós temos lá o espírito em vermelho, o corpo mental. Eu coloquei, né, ainda na representação de cabeça, tronco e membros, da figura normal, né, do humano, mas isso não significa que seja assim, porque eu não tenho a menor ideia de como seria a estrutura do espírito e muito menos do corpo mental, ou vice-versa, né? Não tenho a menor ideia da estrutura do corpo mental, muito menos do espírito. Mas só para aqui fins didáticos, certo? Nós deixamos nessa representação para nós podermos reconhecer como tal. Só. E aí nós temos as várias camadas do perispírito, onde, como nós falamos, essas camadas elas não são superpostas, uma envolvendo a outra, mas corpos de expressão nas diferentes condições de existência. Ficou claro isso? Né? Nós gostaríamos muito de uma posição de vocês, se ficou claro essa ideia, tudo isso que nós queríamos falar. Eu sei que a Maristela, o Paulo César, o Paulo Roberto e a Maristela deixaram aqui comentários e perguntas, e nós vamos endereçar agora. E enquanto nós abordamos esses questionamentos, eu gostaria que vocês deixassem um comentário se ficou claro isso que nós queríamos apresentar. Tá bem? O Paulo César reescreveu. Obrigado, Paulo César. Como os espíritos superiores chamavam o que agora nós chamamos de perispírito, você sabe? Qual vernáculo ou imagem que eles usavam? Não sei, Paulo César, certo? Não sei dizer. Eu acho que perispírito foi o termo que a doutrina espírita se utiliza e é essa que vai ser válida. Nós só precisamos entender o significado desse perispírito, o que Kardec quis dizer com esse perispírito, tá bem? O Paulo Roberto diz, Cláudio, nos meios espíritas, há uma confusão muito grande quando se pensam que o perispírito está em volta do espírito ou está atrás dele. Na verdade, os dois estão em condições diferentes de existência. Isso mesmo, Paulo Roberto, você resumiu aqui, né, muito bem o que nós colocamos. Né? E nós temos uma ideia de que o espírito está dentro do corpo, né? O espírito não pode estar dentro do corpo. A Maristela pergunta, essas camadas são as que dariam a possibilidade de um espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo? Sim e não, tá bem? Sim e não por quê? Porque o espírito ele não tem o dom da ubiquidade. Então o espírito não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o espírito irradia, isso significa ele se manifesta, ou ele pode se manifestar em mais de um local ao mesmo tempo. Pela sua pergunta, eu sei que deu para eu entender que você sabe disso, né, do que eu falei agora, né? Eu sei muito bem, deu para eu perceber bem que você sabe essa questão pela sua pergunta. Eu só estou mesmo explicando mais, que é para ficar claro para todos, né? Não sei se pode ter, para não deixar dúvidas com ninguém, tá? Mas sim, é através do perispírito, dessas várias camadas, que o espírito pode se manifestar em mais de um local. Tá bem? A Kátia diz que agora ficou claro. Obrigado, Kátia. A Heloísa também diz que ficou claro. O Eduardo que
ficou claro. Zenilda também. Neuza Santana também. Diz, como sempre, você é detalhista. Obrigado, Neuza. É porque são questões complexas, elas não são muito triviais, certo? E aí nós precisamos abordar em detalhes para ficar bem claro, né? Pelo menos aquilo que nós queremos passar, tá? Mas muito obrigado por... né? Eu vou tomar isso como um elogio, né? Eu sou sempre detalhista. A Olívia de Cristina Milagres, ela diz que também ficou esclarecido. A Maristela diz que ficou claro. A Maristela já está se referindo à pergunta dela atrás. Então, como ficou tudo claro, podemos então continuar com o nosso estudo. Que horas tem? 9h37, ainda temos a tempo ainda. Então é nesse sentido, como falávamos agora há pouco, que vamos entender as camadas do perispírito, não sendo superpostas, mas referente às várias subdivisões do plano dos desencarnados, tá? O que facilita muito o entendimento, se nós pensarmos direito. Porque quando nós pensamos as camadas do perispírito, camada de cebola, aí um envolvendo a outra, nada faz sentido. Quando eu desdobro, o meu corpo fica rouco, né? São dúvidas. Quando eu comecei no Espiritismo, eu ouvi essas colocações e para mim não fazia sentido. Claro que eu não sabia nada, né? Ou muito pouco. E aí surgiam muitas dúvidas com relação a isso, porque às vezes não faziam sentido. Então, ao longo, baseado nas minhas próprias dificuldades de entendimento, né, é que às vezes eu busco abordar essas questões para esclarecer o que eu tive dúvidas no passado. E para nós entendermos essa questão, nós podemos fazer uma comparação, novamente, apenas por comparação, ver a hierarquia, né, entre espírito, perispírito e corpo, com a estrutura de uma indústria aqui no nosso plano, né? Uma indústria qualquer, uma fábrica qualquer aqui entre nós. Então, nós teríamos que o espírito é o proprietário da indústria, certo? Porque, no final, a indústria tem que fazer o que o proprietário deseja. Então, se eu vou construir, formar uma indústria, uma fábrica qualquer, eu, sendo proprietário, eu vou fabricar aquilo que eu quero. Tá bem? Então eu digo o que eu quero, eu vou fabricar panelas, tá bom, é o que eu quero. Então não adianta os funcionários virem para mim e querer, olha, nós não queremos fabricar panelas, nós queremos fabricar garfos. Não tem sentido. Então eles têm que procurar uma fábrica de garfos, alguém que queira fabricar garfos, porque eu quero fabricar panelas. E acabou. E isso é importante nós entendermos, porque no final, perispírito, corpo físico, a minha existência é o que eu quero. Tá? Agora, igualzinho a fábrica, não adianta eu falar, eu quero uma fábrica para fabricar panelas. Eu preciso trabalhar. Eu preciso construir a fábrica, contratar funcionários, material, equipamentos, para que eu possa ter uma fábrica de panelas funcionando. Então, quando eu falo que eu sou proprietário, entre aspas, do meu corpo e do perispírito, então eu digo que eu quero que esse corpo seja, não basta eu apenas dizer eu quero que seja assim, eu quero um corpo saudável. Eu preciso trabalhar, me esforçar.
fazer o que é necessário para estruturar um corpo saudável. Isso não significa que não terei problemas. Assim como o proprietário da fábrica, ele vai trabalhar para ter uma fábrica funcionando perfeitamente. Só que os problemas surgem. É uma máquina que deixa de funcionar e aí precisa chamar o mecânico, o técnico. É quando uma parte do corpo deixa de funcionar e adequadamente, nós precisamos chamar, no caso, o médico. Então, esses ajustes é preciso ser feito, porque, afinal de contas, nós ainda estamos lidando com algo muito material, que é o nosso corpo. O perispírito nós podemos entender como sendo o diretor, certo? Porque é ele que gerencia a formação do corpo. É o diretor que gerencia o trabalho dos operários, tá? Então, o proprietário, é claro que ele determina tudo o que ele deseja. E aí ele passa a informação para o diretor. O diretor, ou os diretores, melhor dizendo, se encarregam de passar os comandos para os operários. Então, o espírito passa a informação para as várias camadas do perispírito. Essas várias camadas do perispírito se encarregam de passar a informação para o corpo. Tá bem? Então, precisamos estar cientes que, da mesma forma que para eu ter uma fábrica de panelas, eu preciso trabalhar. Se eu desejar um corpo adequado, numa condição adequada de saúde, eu preciso trabalhar, mesmo quando esse corpo está enfermo. Eu preciso trabalhar para estabelecer uma condição de vida, certo? Aquela famosa qualidade de vida. E não posso simplesmente deixar de lado e o corpo vir a desencarnar antes do que deveria. Assim como eu não posso, relaxar com o funcionamento de uma fábrica de panelas, porque senão aquela fábrica de panelas vai fechar antes do tempo. O Daniel Cardoso dos Santos diz que o fluxograma deu uma ideia genial. Obrigado, Daniel, fico feliz. E a Maristela diz que ficou mais claro ainda. Obrigado, Maristela. Então, o perispírito, ele é elaborado paulatinamente através das várias experiências, desde que o princípio inteligente se exprime como mônada celeste, tanto na esfera espiritual quanto na carnal, até alcançar a idade da razão. Então, nós vamos, para encarnar na Terra, nós precisamos elaborar o perispírito, essas várias camadas do perispírito, certo? E na terminologia mais comum do movimento espírita, ele vai do princípio inteligente, que no final é o espírito, certo? Se exprimindo como mônada celeste, significando se exprimindo na sua forma mais simples. O que eu quero dizer por simples é quando nós comparamos com a estrutura da Terra, muito material, certo? Então ela vai, o espírito vai elaborando aos poucos essa estrutura perispiritual, tanto enquanto desencarnado, quanto na condição de encarnado. Quando eu falo desencarnado e encarnado, não estou me referindo apenas na condição de humanos, mas nas várias condições que o espírito se expressa, certo? Para a estruturação desse corpo material. Da mesma forma que se faz com uma fábrica de panelas. Primeiro é preciso o prédio,
depois... Não, na verdade, antes de tudo, precisa da papelada, né? Da documentação. Depois do espaço físico, depois do prédio, depois dos equipamentos, matéria-prima, e vai assim até dar... Depois que a gente tem tudo pronto, aí tem início a produção de panelas. A Neuza Santana, ela pergunta o seguinte: o espírito quer, perispírito transmite, o corpo executa? É assim, Cláudio? É assim, Neuza, certo? Porque o espírito é que comanda. A partir do momento que eu estou aqui falando com vocês, o espírito é que comanda esse corpo para elaborar essas palavras, ou verbalizar as palavras, melhor dizendo, certo? Eu acertando aqui o nosso programa de transmissão, também é o espírito que comanda. Quem sabe isso é o espírito. Quem sabe que teclas precisa mexer, onde precisa configurar, isso tudo é o espírito que sabe. O corpo não sabe isso, tá? O corpo, ele apresenta até algumas autonomias para a própria existência do corpo, tá? Então, o conjunto de células, elas funcionam, bem? Porém, é sempre através da estruturação do espírito. Então, essas células, elas só se mantêm estruturadas, e nós estamos falando de trilhões de células, porque é o espírito que está gerenciando essa formação. Tanto é que quando o espírito parte na desencarnação, essas células, materialmente falando, se deterioram, tá? Então, essa questão das células, nós vamos falar um pouco mais à frente do nosso estudo. Hoje já não dá mais tempo, né? Já são 10:50, mas na semana que vem, talvez, ou na outra. Tá bom? Mas é sempre o espírito que comanda. Quem sabe tudo é o espírito. E aí nós vamos parar por aqui, já são 10:50. É um bom ponto para nós pararmos, porque aí na semana que vem nós já começaremos a falar do corpo físico, os trilhões de células, para depois trabalharmos no perispírito. Tá bem? Então, como nós falamos, né, já são 10:10. Como não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, podemos fazer então a nossa prece de encerramento? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo sempre, Senhor, pela oportunidade que temos, agradecendo essa espiritualidade bondosa que nos auxilia tanto ao estudo e à compreensão dessa doutrina, Pai amado, que hoje se encontra na forma de uma codificação em que nós podemos consultar e estudar. Pai. Pedimos, Deus Pai, Suas bênçãos para todos nós, espíritos, nesse mundo de expiações e provas, porque somos todos necessitados do Seu amparo, da Sua paz e do Seu direcionamento. E assim, Pai amado, agradecidos, pedimos Sua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, pela participação. Desejo um bom descanso, muita paz e nos encontramos aqui novamente na terça-feira que vem, às 21 horas. Muita paz a todos e até lá.